Questão 82 do capítulo 14. Um tubo em U, aberto nas duas extremidades, contém mercúrio. Quando 11,2 centímetros de água são despejados no lado direito do tubo, de quanto o mercúrio sobe no lado esquerdo em relação ao nível inicial? Então, a ideia aqui é a gente despejar um pouco de água aqui do lado direito do tubo. Então, a gente vai jogar um pouquinho de água aqui. A quantidade de água que ele falou é uma coluna de 11,2 centímetros. E como decorrência, então, desse acréscimo dessa água, nós vamos ter, então, que esse mercúrio aqui ele vai diminuir um pouquinho. Então, esse mercúrio aqui, consequentemente, aumenta um pouquinho. Então, aumenta desse lado aqui e aqui abaixou. Então, quem entra aqui é a água. A água, então, aparece aqui cobrindo esse pedaço. Então, você vê agora que aparece aqui, devido ao fato de, por exemplo, o mercúrio abaixar uma quantidade aí X, a diferença entre o nível agora aqui do mercúrio e o nível do mercúrio aqui é dado por uma diferença, né, que é igual a 2x, porque aqui também ele sobe de x, essa diferença total aqui é uma diferença que é igual a 2x. Entendeu? Abaixa x aqui, levanta x aqui. A diferença, então, como aqui abaixou x, aqui subiu x, então essa diferença aqui é esse x daqui mais esse x daqui, que dá então o meu 2x aqui. Agora a gente define então dois pontos aqui para a gente calcular as pressões, para a gente ser capaz de calcular o x. Então esse ponto aqui, nessa linha aqui, que é a interface água-mercúrio, eu vou chamar de A, e essa região aqui no topo aqui da coluna esquerda de mercúrio, eu vou chamar de B. Agora, a pressão nessa posição aqui, nada mais é do que a pressão atmosférica, que está aqui, mais a pressão dessa coluna aqui de mercúrio, tá certo? Então, essa coluna de mercúrio tem aqui uma pressão, que exerce uma pressão nessa posição A aqui, que é dada por 2x, a densidade volumétrica do mercúrio, vezes a gravidade. Essa é a pressão que essa coluna de mercúrio aqui, ó, essa aqui, ela exerce na posição A. Qual é a pressão? É o tamanho da coluna, vezes a densidade, vezes a gravidade. Agora, aqui também, se você olhar nessa posição aqui, é a mesma pressão, é a mesma altura, né? Essa altura aqui, como é a mesma, aqui e aqui, a pressão nesse ponto aqui é igual à pressão nesse ponto aqui também. Nesse ponto aqui, ela é igual à pressão que a água exerce, essa coluna aqui de água aqui, ó, que está pressionando, né, o meu mercúrio aqui para baixo. Então, a pressão que essa coluna de água exerce sobre o mercúrio, então, ela é igual à densidade da água, que multiplica o tamanho dessa coluna, que é dado aqui, 11,2, vamos escrever em metros, 0,112 metros, vezes a gravidade. Como nós dissemos, essa grandeza aqui é igual a essa grandeza aqui. Assim, se atentando que o nosso objetivo é calcular x, a gente tem que a densidade da água, que multiplica 0,112 metros, vezes G, é igual a 2x, a densidade do mercúrio, vezes G. O G aqui vai embora com o G, ou seja, a gente tem que x é igual à densidade da água, que multiplica 0,112 metros, dividido por 2 vezes a densidade do mercúrio. A densidade da água eu tenho, a densidade do mercúrio eu tenho, na tabela, é só procurar no livro. A altura da coluna de água é 0,112 metros. Se você fizer essas contas, você vai encontrar que o x, então, ele é igual a 0,412 centímetros. Então, veja, você colocou 11,2 centímetros de água, e ela foi capaz aqui de deslocar aqui o mercúrio em 0,4112. Por quê? Porque o mercúrio é muito mais denso que a água, né? Muito mais pesado. Então, você precisa de uma coluna muito grande de água para empurrar o mercúrio um pouquinho. Qualquer coisa, fique à vontade para mandar suas dúvidas, sugestões ou perguntas sobre o tema. Um abraço.